Hoje eu vou te revelar 12 hábitos que, se adotados com consciência, Deus lhe dará aquilo que muitos buscam durante a vida inteira e poucos realmente encontram: direção, propósito e riqueza verdadeira. Mas antes de começar, eu preciso que você entenda uma coisa. Deus não entrega riqueza para quem ainda despreza as sementes. Ele observa o que você faz com pouco antes de confiar em você com muito. E a sua mente é o campo onde Deus planta a colheita. Mas se você vive dizendo não tenho, é difícil, ou isso não é para mim, você já está fechando a porta da bênção. Por isso, preste muita atenção. Deus lhe concederá toda a riqueza quando você começar a pensar grande e a falar como quem já tem. Porque o universo responde ao que você acredita, não ao que você diz que quer. E tudo começa na mente. A pobreza não começa na conta bancária, ela começa no pensamento. E Deus não pode abençoar uma mente que rejeita a própria bênção. Quando você pensa escassez, planta limitação. Mas quando pensa grande, planta colheitas futuras. Porque a riqueza sempre nasce de um desejo ardente, sustentado por fé e clareza. E a fé floresce em quem ousa imaginar o impossível, como se já tivesse nas mãos. Então, se você aceita essa bênção na sua vida, comente agora mesmo: eu estou pronto para receber. Escreva isso como um ato de fé, como uma declaração pública de que você está alinhado com a abundância, a disciplina e a direção divina. Porque quando você escreve, você se compromete. E quando se compromete, o céu começa a responder. Agora, sem mais demoras, vamos começar. Primeiro hábito: haja mesmo sem estar pronto. Não espere por condições perfeitas. Deus não abençoa a espera, Ele abençoa o movimento. Muitos oram pedindo direção, mas ignoram a verdade que Hill deixou clara. A fé exige ação. Desejar sem agir é sonhar acordado. Você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa ter certeza de cada detalhe. O segredo é começar, mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo tremendo. Porque quando você age, algo se move no invisível. As portas que estavam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. As ideias certas chegam. As oportunidades florescem. Mas nada disso acontece com quem vive apenas esperando o momento ideal. O momento ideal não vem, ele é criado. E se você não agir agora, o medo vai se fortalecer. A dúvida vai se multiplicar. E a vida vai passar diante dos seus olhos como uma janela que você nunca teve coragem de atravessar. Lembre-se disso. A hesitação paralisa, a ação liberta. Faça com o que tem. Comece pequeno, mas com o coração ardendo. Deus não se move por desculpas. Ele se move por fé. E a maior prova de fé não é o que você sente. É o que você faz mesmo sentindo medo. O céu se inclina para quem se levanta com coragem. Porque enquanto muitos oram pedindo respostas, os que andam em direção ao propósito acabam recebendo tudo o que os outros apenas desejavam. Segundo hábito: declare seu propósito. Todos os dias, a mente dominada por um propósito definido torna-se uma força irresistível. A maioria das pessoas acorda e vive no piloto automático. Trabalha, corre, se estressa, mas no fundo não sabe exatamente o que está buscando. E quem não sabe o que quer, sempre acaba sendo usado por quem sabe. É por isso que Hill dizia que clareza de propósito é o primeiro passo para a grandeza. Você precisa deixar claro para o universo e para si mesmo o que você veio conquistar. Não é sobre ter desejos vagos, é sobre ter uma direção firme, escrita, visualizada, falada. Até que sua própria energia se alinhe com esse destino. O que você não declara, o mundo não entrega. O que você não afirma, Deus não ativa. Então pratique isso. Todos os dias, ao acordar, leia sua declaração de propósito. Fale em voz alta com emoção, como se já estivesse vivendo essa realidade. Comece com: eu estou destinado a ser quem eu quero, ou eu me comprometo com meus objetivos. Escreva em um papel. Repita no espelho. Leia antes de dormir, porque o seu propósito declarado vira uma bússola invisível, e essa bússola atrai tudo que vibra na mesma frequência. Você vai começar a notar coincidências estranhas, portas se abrindo, pessoas surgindo,
soluções inesperadas. Mas não é milagre. É alinhamento entre a mente, a fé e o movimento. Deus honra quem honra a sua missão. E quando você se posiciona com firmeza, o universo se organiza para te responder. Terceiro hábito. Evite gente negativa com fúria santa. A influência do ambiente é mais poderosa do que a vontade sem proteção. Você pode ter um propósito claro. Você pode estar orando, lendo, trabalhando. Mas se vive cercado de gente negativa, seu progresso será sempre mais lento, mais pesado, mais confuso. Napoleon Hill alertava: a mente humana absorve pensamentos como uma esponja. Se você se banha no pessimismo dos outros, logo começa a pensar igual. Você é a média das vozes que mais escuta. Se anda com quem só fala de crise, escassez, inveja, escárnio, sua fé vai sendo drenada, sua motivação silenciada, sua visão ofuscada. E aqui entra um princípio espiritual poderoso. A bênção de Deus não floresce em ambiente contaminado. Você precisa desenvolver o que chamo de fúria santa, uma indignação sagrada contra tudo o que suja sua mente, contra piadas autodepreciativas, conversas que reduzem a fé, zombarias de quem sonha alto. Não se trata de arrogância, se trata de preservação divina. Você é templo, e templo não foi feito para virar depósito de lixo emocional alheio. Então diminua o tempo com quem te drena e aumente com quem te inspira. Se necessário, corte laços com quem sempre te puxa para trás, mesmo que sorria ao fazer isso. Deus te quer cercado por gente que te eleva, e a prosperidade verdadeira anda acompanhada de bons ambientes. Você não precisa odiar ninguém, mas precisa amar tanto o seu propósito que não aceita mais compartilhá-lo com quem prefere viver na escuridão. Quarto hábito. Ore como se já tivesse recebido. A fé é a química do verdadeiro milagre. A maioria das pessoas ora como quem implora, ora como quem duvida, como se estivesse tentando convencer Deus a fazer algo que ele ainda não quis. Mas não é assim que a fé funciona. A verdadeira oração não é súplica, é convicção. É a certeza inabalável de que o que foi pedido com intenção pura já está a caminho. Napoleon Hill ensinava que a fé ativa forças invisíveis que operam através do pensamento dirigido com emoção intensa. Ou seja, você não ora pedindo como quem não tem. Você ora agradecendo como quem já recebeu no espírito aquilo que ainda não chegou no físico. É por isso que muitos oram há anos e nada muda, porque a oração deles está contaminada de medo, dúvida e necessidade. Mas quando você ora com absoluta confiança, algo se abre, uma energia se alinha. O que antes era bloqueio começa a se mover. Então, escolha o que deseja manifestar com clareza. Ore com sentimento real, como se estivesse segurando aquilo nas mãos. Em vez de dizer "me dá", diga "obrigado por já estar vindo". Visualize, respire e entregue com confiança, porque Deus não responde ao desespero, Ele responde à confiança. E o universo se dobra diante de quem acredita, como se já fosse real. Esse é o segredo. A fé verdadeira é silenciosa por fora, mas grita de certeza por dentro. E quando você começa a orar como quem já recebeu, a sua vida começa a se comportar como quem já tem. E o mundo, por fim, não tem outra escolha, senão acompanhar a sua certeza. Quinto hábito. Pense em abundância, nunca em escassez. A riqueza começa com um estado de espírito. Você pode fazer orações poderosas, pode trabalhar duro, pode até dizer que acredita. Mas se a sua mente ainda opera em escassez, você está se sabotando em silêncio, porque o universo e Deus não te entregam o que você deseja. Eles te entregam o que você acredita que é possível para você. E se no fundo da sua alma você vive repetindo frases como "não dá para mim", é muito difícil. Esse mundo não é para gente como eu. Você está fechando as janelas do céu com as próprias palavras. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Ou seja, o primeiro milagre da riqueza acontece dentro da sua cabeça. É lá que a colheita começa. É lá que Deus planta. E se esse solo estiver envenenado com medo, vergonha ou comparação, o fruto não nasce. Então, a partir de hoje, fale como quem já tem. Pense como quem já conquistou.
Sinta como quem já vive em abundância, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Isso não é fingimento, é fé ativa, é preparação espiritual, porque Deus opera com base em crença, e não em vitimismo. E quando você começa a pensar como um abençoado, a bênção se sente autorizada a te encontrar. Não diga, eu não posso. Diga, estou pronto, estou disposto. E então, veja como o invisível começa a conspirar a seu favor. Sexto hábito: a disciplina diária que atrai a riqueza invisível. O hábito é a ponte entre o desejo e a realização. A maioria das pessoas quer a colheita, mas não aceita o cultivo. Quer a bênção, mas rejeita o processo. E aqui está uma das maiores revelações espirituais sobre prosperidade. Deus não entrega riquezas para quem não tem disciplina para sustentá-las. Napoleon Hill ensinava que a repetição diária de pequenos atos conscientes cria uma força invisível chamada ritmo do sucesso. Esse ritmo é o que alinha o seu mundo interno com os frutos externos. Desejar sem rotina é como orar por chuva e nunca preparar a terra. É como pedir abundância, mas acordar todo dia sem foco, sem constância, sem direção. Você pode até conquistar algo por sorte, mas só a disciplina mantém. A disciplina é o idioma que o universo respeita, porque ela prova, no invisível, que você está pronto para mais. Ela grita em silêncio: eu sou confiável, eu sou constante, eu estou pronto para sustentar aquilo que quero receber. Então tenha horários, estabeleça rituais, oração, estudo, ação. Não negocie com a preguiça. Repita, 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 mesmo quando não vê resultados ainda. Porque no mundo espiritual, o invisível se constrói em silêncio e explode no visível de uma hora para outra. Não subestime a força de um dia bem vivido. Não despreze o poder de um hábito bem sustentado. Enquanto você repete com fé, Deus estrutura o seu futuro nos bastidores. E quando a bênção chegar, e ela virá, você estará preparado, forte, enraizado, pronto não só para receber, mas para multiplicar. Sétimo hábito: multiplique o que já tem. A abundância vem para aqueles que desenvolvem o hábito de cuidar bem do que já possuem. Napoleon Hill. Você pode sonhar alto, pedir mais, declarar prosperidade, mas existe uma lei espiritual que não falha. Quem despreza o pouco bloqueia o muito. Muita gente diz: quando eu tiver mais dinheiro, eu vou me organizar. Quando eu ganhar bem, eu vou ajudar os outros. Quando eu for rico, aí sim vou cuidar das minhas finanças. Mas isso é ilusão, porque Deus não entrega riqueza para quem ainda despreza as sementes. Ele observa o que você faz com o pouco antes de confiar em você o muito. Napoleon Hill sabia disso. Ele via que os grandes milionários não esperavam ficar ricos para agir como tal. Eles valorizavam cada centavo, cada oportunidade, cada passo. E é por isso que o dinheiro crescia nas mãos deles, porque havia respeito, havia consciência, havia responsabilidade. Na prática, organize suas finanças, mesmo que tenha pouco. Trate cada real como se fosse semente de 1 milhão. Seja generoso com o que já tem, nem que seja um gesto, um tempo, um alimento. A multiplicação começa com uma atitude. Deus não dá mais para quem não mostra maturidade no pouco, e o universo não confia energia a quem a desperdiça. Se você cuida bem do pouco, você envia um sinal invisível ao céu. Eu sou confiável. Estou pronto para mais. Não espere a abundância para mudar de postura. Mude a postura, e a abundância virá. Multiplique o que já tem. Valorize o que já está em suas mãos. E Deus confiará em você como um canal da verdadeira riqueza. Oitavo hábito: visualize sua riqueza com clareza e emoção. Tudo aquilo que a mente pode imaginar com fé e emoção, ela pode tornar real. A maioria das pessoas pensa em riqueza como algo distante, como um futuro incerto, uma possibilidade vaga. Mas o segredo dos que realmente conquistam está aqui. Eles veem antes de ter, sentem antes de tocar, vivem internamente aquilo que ainda não chegou. Napoleon Hill chamava isso de visualização criativa com propósito, e os grandes homens que ele entrevistou, Ford, Edison, Carnegie, todos imaginavam com detalhes o que queriam.
Todos sentiam como se já estivessem lá. Porque a mente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado, e o universo responde à vibração, não ao calendário. A sua mente é a tela onde você desenha o seu futuro. E quanto mais clara for a imagem, mais forte será o chamado. Se você não consegue ver a riqueza, como poderá manifestá-la? Então, feche os olhos por alguns minutos, todos os dias. Visualize o lugar onde quer morar. Veja as pessoas sendo abençoadas por você. Sinta o alívio de não dever nada. Escute as frases: você venceu, você conseguiu. Viva isso por dentro, com emoção verdadeira. Porque Deus criou o universo com palavras. E você cria sua realidade com imagens e sentimentos guiados pela fé. Visualizar não é brincar de sonhar. É ativar a dimensão onde aquilo já existe. E quando você fizer isso com convicção e frequência, a realidade vai começar a responder: veja, sinta. E o que é invisível, logo se tornará impossível de ignorar. 9º hábito. Cuide do seu corpo como um cofre sagrado. O seu corpo é o único lugar onde sua mente e seu propósito habitam. Você pode ter uma mente afiada, ideias incríveis, fé inabalável, mas se o seu corpo está fraco, cansado, intoxicado e negligenciado, como você vai carregar a missão que Deus quer confiar a você? Napoleon Hill era claro: o corpo é seu primeiro e mais valioso ativo. Porque não importa quanto dinheiro você tenha, se não tiver saúde, energia e vitalidade para aproveitar ou multiplicar isso, a riqueza escorre por entre os dedos. E mais do que isso, o cansaço crônico gera desânimo. A má alimentação afeta a clareza mental. A falta de sono drena sua disciplina. O descuido com o corpo bloqueia a sua mente, e a mente é a ponte da manifestação. E Deus não entrega grandes responsabilidades para quem mal consegue cuidar de si. Na prática, coma com consciência, beba mais água do que distração. Durma o suficiente para sonhar e realizar. Mexa o corpo como quem honra o templo da presença divina. Respeite seus limites. Treine sua força. Você não precisa ser atleta, mas precisa ser forte o suficiente para sustentar os desafios que a grandeza exige. Se você quer prosperar por muitos anos, precisa estar inteiro. Seu corpo é o cofre que guarda sua alma, sua mente e seu futuro. E um cofre trincado não protege tesouro nenhum. Cuide bem dele. E verá como sua energia, clareza e disposição atraem mais oportunidades do que qualquer currículo. Corpo firme, mente clara, espírito disponível. É assim que Deus age com velocidade. 10º hábito. Elimine o hábito de reclamar. A mente focada no problema jamais encontrará a solução. Toda vez que você reclama, você repete ao universo: isso é o que eu quero mais. A reclamação é uma oração disfarçada. Ela carrega emoção, foco e palavras, os mesmos ingredientes que criam realidades. Mas em vez de abrir portas, ela as fecha. Napoleon Hill dizia que a mente é como um campo fértil. E tudo que você planta ali, inclusive reclamações, cresce. Você reclama da falta de dinheiro e atrai mais escassez. Reclama das pessoas e atrai mais conflitos. Reclama do tempo e se desconecta do agora. Quem reclama, trava o fluxo. Quem agradece, ativa o favor. Na prática, toda vez que sentir vontade de reclamar, pare e transforme em uma pergunta: o que posso fazer com isso agora? Substitua: estou cansado, por estou aprendendo a descansar melhor. Não aguento mais isso, por estou buscando uma solução. Troque isso é impossível, por ainda não encontrei como, mas vou encontrar. A vida não responde ao que você odeia. Ela responde ao que você sustenta. E quando você para de reclamar, você muda o tom da sua vibração. Você vira alguém com espaço para respostas, ideias, bênçãos. E Deus opera melhor em quem está aberto, não murmurando. 11º hábito. Alimente sua mente, todos os dias com sabedoria. A riqueza da mente antecede a do bolso. Sua mente é como um músculo. Se não for exercitada, enfraquece. Se for mal alimentada, adoece. E se for ignorada, sabota tudo o que você tentar construir. Napoleon Hill entrevistou os homens mais ricos do mundo. E todos, sem exceção, eram leitores, pensadores,
aprendizes constantes. Porque o dinheiro que você conquista nunca vai além da mente que você carrega. Você quer enriquecer? Então precisa de uma mente preparada para decisões, pressão, criatividade, influência. E isso não se desenvolve no acaso, se desenvolve no cultivo diário. Na prática, leia 10 minutos por dia sobre riqueza, mentalidade, espiritualidade, liderança. Ouça conteúdos que expandam seu vocabulário, visão, fé e foco. Evite alimentar sua mente com fofoca, tragédia e distrações fúteis. Escolha ser seletivo com o que você ouve. Isso define o que você será. Porque o que você ouve com frequência se transforma no que você acredita. E o que você acredita cria a sua realidade. A mente é a porta. A sabedoria é a chave. A riqueza é a consequência. 12º e último hábito. Seja a porta pela qual a riqueza também entra para os outros. A prosperidade só é duradoura quando abençoa mais do que um. A maioria pede riqueza para si. Quer ganhar, acumular, vencer. Mas esquece que a energia da prosperidade não flui para quem a retém. Ela flui através de quem compartilha. Napoleon Hill dizia que os maiores milionários da história tinham algo em comum. Não pensavam apenas no próprio bolso. Pensavam em como seu sucesso poderia mudar vidas. E o próprio Deus observa. O que você fará com o que Ele colocar nas suas mãos? A riqueza verdadeira exige um coração limpo, uma mente abundante e uma disposição constante de abençoar enquanto cresce. Na prática, doe antes de ter em excesso. Honre promessas. Compartilhe conhecimento, tempo, presença. Ajude alguém sem esperar nada em troca. Invista em pessoas como sementes vivas do seu propósito, porque quem se torna canal nunca fica seco. Quem é fonte nunca morre de sede. Deus não precisa de cofres trancados, Ele precisa de pontes, de pessoas que recebam e repassem, de mentes que prosperem e elevem, de mãos que plantem, mas também distribuam. Você não foi chamado para ser uma ilha, foi chamado para ser caminho, para que a riqueza material, mental e espiritual encontre você e continue fluindo para quem ainda nem acredita que é possível. E nesse fluxo você nunca ficará sem, porque quem multiplica nunca perde, e quem divide com sabedoria sempre atrai mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir. A sua interação no canal é muito importante para nós, então deixe o seu comentário e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Espero que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, Deus não abençoa apenas quem pede, Ele abençoa quem está pronto para receber. Cuide da sua mente, do seu coração, dos seus hábitos, e a prosperidade será apenas uma consequência da sua nova versão. Nos vemos no próximo vídeo.